Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu irei fazer um vídeo que para mim é muito especial, que é o iceberg das pessoas misteriosas. Esse iceberg cataloga pessoas com histórias, identidades e motivos desconhecidos para terem chegado a essas situações sem explicações. E mesmo sendo um grande mistério, essas pessoas tiveram um papel muito importante para a história da humanidade. Então, sem mais enrolações, vamos para o iceberg, começando primeiro com a camada 1. O assassinato de Notorious Big, nome real Christopher Wallace, é um dos casos mais famosos e misteriosos da história do rap. Notorious Big foi assassinado em 9 de março de 1997 em Los Angeles após sair de uma festa. Um homem em um carro preto atirou várias vezes, matando o rapper aos 24 anos. O crime nunca foi resolvido, mas as principais suspeitas envolvem Suge Knight, chefe da Death Row Records, ex-policiais da LAPD e o suposto atirador Amir Muhammad. Acredita-se que o assassinato esteja ligado à rivalidade entre as costas leste e oeste do rap e ao homicídio de Tupac Shakur meses antes. O rapper Tupac Shakur foi assassinado em 7 de setembro de 1996 em Las Vegas após ser baleado várias vezes dentro de um carro. Durante muitos anos, o caso ficou sem solução, cercado por teorias e mistérios. Mas, recentemente, as investigações apontaram um suspeito principal, Dwayne Keith D. Davis, que era um ex-membro da gangue Southside Crips e foi preso em 2023, acusado de planejar o assassinato de Tupac. Segundo o próprio Keith D., em depoimento e entrevistas anteriores, ele estava no carro de onde os tiros foram disparados contra Tupac e o atirador teria sido seu sobrinho Orlando Anderson, que também fazia parte da mesma gangue. Anderson morreu em 1998 em outro tiroteio. Yasuki foi um homem africano que vivia no Japão no final do século XVI e se tornou o primeiro samurai negro da história. Ele chegou ao país em 1579 com missionários jesuítas e rapidamente chamou a atenção por sua aparência e força. O poderoso senhor feudal Oda Nobunaga ficou impressionado com ele e o tomou sob sua proteção, o libertou e o nomeou como um samurai, um feito extraordinário para um estrangeiro da época. Yasuki participou de batalhas ao lado de Nobunaga e era tratado com respeito por ele. Após a morte de Nobunaga em 1582, Yasuki foi capturado por forças inimigas e sua vida depois disso permaneceu um mistério. Mesmo assim, sua história se tornou lendária como um símbolo de lealdade, coragem e quebra de barreiras culturais. Nikola Tesla foi um inventor, engenheiro elétrico e físico sérvio-croata, nascido em 1856 e naturalizado americano. Ele é considerado como um dos maiores gênios da história da ciência e da tecnologia. Nikola Tesla foi um inventor e cientista genial, criador da corrente alternada e de muitas tecnologias modernas. Ele é cercado por mistérios como projetos secretos, invenções desaparecidas e teorias de que tentou transmitir energia sem fio ou até se comunicar com extraterrestres. Sua morte e os documentos confiscados pelo governo aumentaram ainda mais o mistério em torno de sua vida. O Tankman, ou em português, o Homem dos Tanques, é o nome dado a um homem desconhecido que ficou famoso por enfrentar sozinho uma fileira de tanques do exército chinês durante os protestos da praça Tiananmen, em Pequim, em 1989. Na imagem icônica, ele aparece carregando sacolas e bloqueando o avanço dos tanques, subindo até mesmo em um deles por alguns instantes. A cena foi filmada e fotografada, tornando-se um símbolo mundial de resistência pacífica e coragem diante a repressão do governo chinês. Até hoje, a identidade e o destino dele são desconhecidos. Há rumores de que ele foi executado
preso ou que conseguiu escapar, mas nada foi confirmado oficialmente. O governo chinês censura qualquer menção ao Tiananmen e aos protestos de Tiananmen dentro do país. Gregory Rasputin foi um místico e curandeiro russo que viveu entre 1869 e 1916. Ele ficou famoso por sua influência sobre a família imperial russa, especialmente sobre a Cesarina Alexandra, esposa de César Nicolau II, e Rasputin afirmava ter poderes de cura e parecia conseguir aliviar as crises de hemofilia do príncipe Alexei, filho do casal real. Por causa disso, ganhou confiança e proteção da Cesarina, o que gerou ódio e desconfiança entre os nobres e os políticos, que o viam como um manipulador e perigoso. Com o tempo, sua reputação piorou por causa de escândalos, rumores de orgias e corrupção. Temendo sua influência sobre o império, um grupo de nobres o assassinou em 1916. Dizem que ele sobreviveu a veneno e tiros antes de finalmente morrer afogado. Rasputin se tornou uma figura lendária envolta em mistérios, misticismo e teorias da conspiração sobre o fim da monarquia russa. O assassino do Zodíaco foi um assassino em série norte-americano ativo principalmente na década de 1960 e início da década de 1970, na região de Bay Area, na Califórnia. Ele é famoso por ter matado pelo menos 5 pessoas confirmadas, mas ele próprio alegou ter cometido mais de 30 assassinatos, e por enviar cartas criptografadas e desafiadoras para jornais locais, muitas delas cheias de códigos que até hoje intrigam investigadores amadores e profissionais. Sua identidade nunca foi oficialmente descoberta e ele nunca foi capturado. O caso é um dos mais famosos da história criminológica dos Estados Unidos, justamente pelo mistério em torno de sua identidade e suas imagens enigmáticas e a frieza de seus crimes. Jack o Estripador foi um assassino em série ativo em 1888 em Londres, mais especificamente no bairro de Whitechapel. Ele é famoso por matar e mutilar mulheres, principalmente prostitutas, de forma brutal, deixando pistas macabras que geraram grande medo na população. O caso se tornou lendário porque nunca foi identificado, sua verdadeira identidade permanece desconhecida, seus crimes inspiraram diversas investigações, teorias e obras culturais, e ele enviava cartas supostamente suas para jornais, algumas com assinaturas como Jack o Estripador, aumentando mais o mistério. A Babushka Lady é o nome dado a uma mulher misteriosa que apareceu nas gravações do assassinato do presidente John F. Kennedy em 22 de novembro de 1963, em Dallas, Texas. Ela chamou a atenção porque estava filmando o que acontecia na Dealey Plaza, aparentemente com uma câmera de filme, e usava um lenço na cabeça típico do estilo babushka, que nas palavras russas significa vovó. O mistério é que, apesar de muitas tentativas de identificá-la e recuperar a sua filmagem, ninguém conseguiu localizar seu filme. Acredita-se que sua gravação poderia conter informações importantes sobre o assassinato, talvez oferecendo outra perspectiva sobre o atirador ou a sequência de tiros. Até hoje, a identidade de Babushka Lady e o paradeiro de seu filme permanece desconhecido. D.B. Cooper é o pseudônimo de um homem que em 24 de novembro de 1971 sequestrou um avião comercial da Northwest Orient Airlines nos Estados Unidos. Ele reivindicou um resgate de $200 mil, liberou os passageiros e em seguida saltou de paraquedas do avião em voo sobre o estado de Oregon. O caso é famoso porque Cooper nunca foi capturado e sua identidade permanece desconhecida. Ele se tornou uma lenda do crime nos Estados Unidos, inspirando as investigações da FBI, teorias e muitas especulações. Até hoje, é considerado um dos maiores mistérios da aviação e do crime americano.
Aleister Crowley foi um ocultista, místico, escritor e praticante de magia britânica, conhecido por seu papel polêmico no desenvolvimento do ocultismo moderno. Ele se autodenominava a Grande Besta 666 e ficou famoso por desafiar convenções sociais e religiosas de sua época. Crowley fundou a filosofia/religião chamada Telema, cujo o princípio central é fazer o que tu queres há de ser o todo da lei, incentivando a busca pela verdadeira vontade de cada indivíduo. Ele também escreveu inúmeros livros sobre magia, tarot, astrologia e espiritualidade esotérica, influenciando grupos ocultistas posteriores e a cultura popular, incluindo música e literatura. Apesar de sua fama, ele era uma figura controversa associado a escândalos sociais, drogas, práticas ritualísticas consideradas extremas. Hoje, ele é lembrado tanto como um visionário do ocultismo, quanto como um personagem excêntrico da história da humanidade. Anastácia Romanov foi a filha mais nova de César Nicolau II, o último imperador da Rússia, e da cesarina Alexandra. Ela fazia parte da família Romanov, que governou a Rússia por mais de 300 anos. Anastácia cresceu na opulência do Palácio Imperial, mas sua vida mudou drasticamente com a Revolução Russa em 1917. Após a abdicação de seu pai, a família foi mantida em cativeiro pelos bolcheviques. Em 1918, Anastácia e sua família foram assassinados em Ekaterimburgo. No entanto, seu destino gerou muitas lendas. Rumores e impostores afirmaram que ela havia sobrevivido, o mais famoso sendo Anna Anderson, que alegava ser a Anastácia. Hoje, graças a análises de DNA, sabe-se que Anastácia morreu com sua família em 1918 e sua história se tornou um símbolo de mistério, tragédia e fascínio histórico. A história gira em torno de um trecho de bastidores da estreia do filme The Circus, de Charlie Chaplin, nos anos de 1928, que apareceu num DVD extra. Nesse trecho aparece uma mulher que parece estar segurando algo fino e escuro junto ao ouvido. Muitos viram isso como um telefone celular em plena década de 1920. O cineasta norte-irlandês George Clark divulgou o vídeo com a legenda de que talvez fosse um viajante do tempo, alguém que veio do futuro e aparece nessa filmagem antiga, mas nada comprova de que realmente seja um viajante do tempo usando um aparelho moderno. O Homem da Máscara de Ferro é uma figura histórica envolta em mistérios na França do século XVII. Ele era um prisioneiro desconhecido mantido sob forte vigilância durante o reinado de Luís XIV. O detalhe mais famoso é que ele usava uma máscara que, segundo relatos, seria de ferro, embora alguns digam que era de veludo, e ninguém sabia sua identidade. Várias teorias surgiram dizendo que poderia ser o irmão gêmeo do rei, um príncipe rival ou um nobre traidor, mas nenhuma dessas teorias foi confirmada. Então é isso, gente. Por enquanto, esse é o vídeo. Eu vou ter que fazer da mesma forma que eu fiz com o iceberg das creepypastas. Terei que separar em partes, cada vídeo sendo uma camada diferente, por conta de eu não ter tempo suficiente para poder fazer um vídeo de todas as camadas, fazer todas as camadas em um único vídeo. E assim como o iceberg das creepypastas, eu pretendo falar de todos os tópicos de cada camada para deixar bem completinho. Bom, e desculpa se eu falei algo de errado, se eu falei algo errado, né? Mas é porque eu também decidi falar de uma forma bem resumida para que pelo menos vocês possam saber quem são essas pessoas, caso acho que a maioria vocês devem conhecer, mas de forma bem resumida só para poder apresentar quem é essa pessoa e o mistério e o reconhecimento que ela tem por esse mistério. Mas, bom, gente, esse é o vídeo por enquanto.
A camada 2 será bem em breve, não sei quando, né, mas né, eu não vou prometer uma data exata, mas vai ser, mas eu vou continuar com o iceberg com certeza. Mas bom, gente, é isso e falou.